Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Potenciação de números naturais. Esta é a série de aulas de conceitos básicos. E vamos para a aula 4, mais um pouquinho desses conceitos. Vamos falar agora de expoente 0, expoente 1, base 10. Quando o expoente for 1, nós podemos concluir que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Olha só, 1 elevado a 1. Perceba que o expoente é 1, o expoente indica quantas vezes a base vai aparecer aqui multiplicando por ela mesma. Como o expoente é 1, a base vai aparecer uma vez mesmo. 2 elevado à primeira. O 2 aparece uma vez, então é igual a 2. 3 elevado à primeira, igual a 3. 4 elevado à primeira potência, igual a 4. 5 elevado à primeira potência, é igual a 5. Então, nós já dissemos em aulas anteriores que quando não aparece nada aqui no expoente, não vai colocar 0, hein? Quando não aparece nada, é o número 1, que podemos entender que está no lugar aqui do elemento neutro. Lembra que quando você multiplica qualquer número por 1, não muda o resultado? É sempre o mesmo número? 5 vezes 1, 5. 10 vezes 1, 10. Então o número 1 é o elemento neutro da multiplicação e também é da divisão. 10 dividido por 1 igual a 10. 5 dividido por 1 igual a 5. Então aqui também tem esse mesmo sentido, tá? Não tem nada, então considere como sendo o expoente 1. Isso vai fazer muito mais sentido mais para frente um pouquinho, quando estivermos falando de propriedades de potenciação, tá legal? O expoente 0. Nós, falando de conceitos de base, o que é base, o que é expoente, nós acabamos falando um pouquinho de expoente 0, tá? Por que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então vamos só retificar aqui, ratificar, que é confirmar. 1 elevado a 0 igual a 1. 2 elevado a 0 igual a 1. Ou seja, qualquer número elevado a 0, 353 elevado a 0 igual a 1. 1058 elevado a 0 igual a 1. X elevado a 0 igual a 1. Não importa o valor do x. Elevou a 0 é igual a 1. Tá? Então, mas por quê? Lembrando que não pode ser 0, a base 0 elevada a 0 igual a 1. Isso não existe. Tá? A base não pode ser 0. Qualquer número aqui na base diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Mas por quê? Então, vamos rever aquele padrão. Por exemplo, base 2. 2 elevado a 1 igual a 2. 2 elevado ao quadrado igual a 4. 2 elevado ao cubo igual a 8. Por que 2 vezes 2 vezes 2? Então, olha só, quando aumenta 1 no expoente, a base indica que o resultado vai dobrar. Vamos voltar. Quando tira 1 do expoente, a base, que é 2, indica que o número vai cair pela metade. Então, tira do expoente, 8 dividido por 4. 8 dividido por 2 igual a 4. 4 dividido por 2 igual a 2. Tira 1 do expoente, 2 dividido por 2 igual a 1. Base 3. 3 elevado a 0. 3 elevado à primeira potência. 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao cubo. Vamos até aí só. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. E aqui, você vai tirar um do expoente, o resultado vai cair pela terça parte. Cuidado, não é metade não. A base, lembra que indica como o número vai aumentar ou vai diminuir? Então, 9, tira um do expoente, aqui o 9 dividido por 3 igual a 3. Tira um do expoente, 3 dividido por 3 igual a 1. Vamos fazer aqui, por exemplo, base 10. Base 10 aqui, 0, 1, 2, 3 no expoente. 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 10 vezes 10 igual a 100. 10 uma vez só,
é igual a 10. Então, olha só. Aumentando o expoente, o resultado é 10 vezes mais. É o décuplo. Tirando o expoente, o resultado é a 10ª parte. Então, 1/10. 1000 dividido por 10 igual a 100. 100 dividido por 10 igual a 10. 10 dividido por 10 igual a 1. Tá? Então, por isso que sempre que o número estiver elevado a zero, e lembrando que a base não pode ser zero, o resultado é igual a 1. Mais para frente, falando de propriedades, a propriedade da divisão de potência de mesma base, nós voltaremos também para confirmar, tá? Mais uma forma de mostrar que todo número elevado a zero é igual a 1. Vamos ver um pouquinho da potência de base 10. Como nós acabamos de dizer, a base indica de que forma o número vai aumentar. O expoente indica quantas vezes ele vai aumentar desta forma, que indica a base. Então aqui, ó, 10 elevado a 0 é igual a 1. Aumentou no expoente, olha só, a base vai aumentar, o número vai aumentar 10 vezes, porque a base é 10, ó. 1 vezes 10, 10. Aumentando o expoente, ó, de 1 foi para 2, a base continua sendo 10. 10 vezes 10, 100. Aumentou no expoente, 100 vezes 10, 1000. Ó. 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Então, você pode observar, ó, 10 elevado à quarta, perceba que é o acumulado do anterior, ó, aqui, ó, é 10 elevado ao cubo, que é 1000. Aumentou no expoente, ó, multiplicou por 10, que é 10.000. Pela observação dos padrões aqui, ó, olha só, olha a relação importante, ó. Conta os zeros dos resultados, ó. Quantos zeros tem aqui, ó? 4 zeros. 3, 2, 1, nenhum zero. 4 zeros, olha só o expoente, ó, 4. 3 zeros, o expoente 3. 2 zeros, o expoente 2, ó, tá vendo, ó? Então nós podemos concluir que aqui, ó, a quantidade de zeros no resultado tem a ver com o expoente. Toda a potência de 10, de base 10, o resultado é igual ao número formado pelo algarismo 1, tá vendo aqui, ó, algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Então, por exemplo, ó, for 10 elevado a 9, qual vai ser o resultado? Vai ser 1 seguido de 9 zeros. Vai ser na ordem de 1 bilhão. Tá? Então, as potências de base 10, elas são muito úteis para representar ou calcular números muito grandes ou muito pequenos, até porque também faz parte do nosso sistema decimal. Por exemplo, imagine o tamanho do raio da Terra. Este raio mede aproximadamente 6.400.000 metros. Esse é o raio da Terra. Então quer dizer que o diâmetro é o dobro disso aqui. Esse número em potência de base 10 pode ser indicado assim, ó. Vamos simplificar esse número aqui, ó. Olha só quantos zeros tem aqui, ó. 5 zeros aqui, que equivale ao 100.000, ó. Então por isso 64 vezes 100.000. Fizemos uma decomposição aqui do número. Esse 100.000, ó, lembra que eu posso converter para potenciação? A base é 10, tá aqui. Quantos zeros tem aqui depois do 1? 5. Então aqui o 5 vai para o expoente, que é igual a... Aqui também, ó, por que eu vou deixar assim? Mais para frente vocês vão ver também. Notação científica. O número aqui, que vai multiplicar pela base 10, não pode ser maior do que 9, tá? Então aqui, ó, 6,4. A vírgula eu mandei aqui uma casa para a esquerda, então quer dizer que eu vou ter que compensar aumentando aqui no expoente 10 vezes, ó. Por isso que foi para 10 elevado à sexta potência. Então esse número aqui, representado na notação científica, 6.400.000 metros, equivale a 6,4 vezes 10 elevado à sexta potência metros.
Outro exemplo aqui, rápido. A distância da Terra até o Sol é longe para dedéu, né? Cerca de 150 milhões de quilômetros. Em potência de base 10, pode ser indicado assim, ó. Esses 150 milhões, eu vou escrever o número com todas as ordens. 150 com 6 zeros aqui no final. Isso aqui, ó, 150 milhões, aqui, ó, esse 15, vou deixar aqui, depois dele são 7 zeros, tá vendo? Então, ó, vezes 10 milhões. Vezes 10 milhões. Esse pontinho aqui, para quem não sabe, eu estou usando no lugar da multiplicação, tá? É muito comum a gente usar o pontinho ao invés de usar o sinal convencional, porque quando se fala em equação, mais para frente, se confunde com o x da equação. Então, para que isso não aconteça, usamos o pontinho no lugar da multiplicação. Aqui, ó, 5, 15 vezes 10 milhões. Esse 10 milhões, o 10 está aqui, ó, depois do 1 tem 7 zeros, então 10 elevado à sétima. E aqui eu vou deixar na notação científica, não pode passar de 9. Então eu vou andar uma casa para a esquerda, significa que eu dividi por 10, então eu vou aumentar 10 aqui. Lembra que quando eu aumento no expoente, eu aumento 10 vezes? Então 1,5 vezes 10 elevado à oitava quilômetros. Este é o número, está vendo que é mais simples de escrever? Os números grandes são mais simples quando você passa para notação científica. Tá legal? Então, mais uma aula falando sobre conceitos básicos de potenciação. E até a próxima aula, que nós falaremos do uso da calculadora em potenciação. Tá legal? Forte abraço virtual. Até!